Ao longo da história da região do Contestado, ela foi alvo de sucessivos episódios de uma grande disputa, né? Que foi ela política e econômica. Ela se localizava ali entre os estados de Paraná e Santa Catarina. E foi uma região que ela é marcada pela presença da grande floresta, né? Uma floresta bem rica, onde existia uma grande plantação de erva mate. Uma das imediatas manifestações, né, que ocorreu esse problema se dava na pressão exercida pelos grandes proprietários de terra, que forçavam a saída, a desocupação dos poceiros e agregados das suas terras e irem para outras, né? Então, além disso, a construção dessa tal estrada de ferro que interligava os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul agravou ainda mais aquele problema social ali instalado. Sob a liderança do empresário estadunidense Percival Farquhar, a Brazil Railway Company terminou comprando uma extensa área para a construção dessa estrada, onde diversas famílias já estavam ali instaladas. Após viabilizar o processo de desocupação daquelas terras, onde tinha que retirar todas aquelas famílias, a companhia terminou atraindo a mão de obra de mais de 8 mil operários, que também participaram da gigantesca obra de construção dessa estrada. Em 1910, chega a Três Barras a Brazil Lumber Company, do mesmo grupo da Brazil Highway. Como forma de troca pela construção da estrada de ferro, o governo federal deu ao proprietário das empresas uma extensão de 15 quilômetros de cada lado ao longo de todo o trecho da ferrovia, ou seja, 180 mil hectares de terra. Centenas de poceiros que viviam, né, nessas terras foram expulsos a mando dos norte-americanos, que até então eram donos daquelas terras devolutas. A chegada da Lumber, que até então era responsável por beneficiar toda a madeira retirada ao longo da linha férrea, gerou revolta ao povo sertanejo, que, impulsionado pela questão limite territorial entre Paraná e Santa Catarina, desencadeou o conflito, que gerou o estopim para a revolta. A Lumber, ela tinha suas próprias leis e funcionava como um território americano dentro do Brasil. Utilizando seu moderno maquinário para a execução desse novo empreendimento, a empresa estrangeira precisou de um contingente mínimo de mão de obra, o que acabou forçando a expulsão de outra leva de pequenos agricultores, né, que também estavam fixados naquela região. Com a formação dessa massa de operários desempregados, os camponeses desapropriados, isso foi na região do Contestado, que começou a presenciar movimentos messiânicos. Daí veio aparecendo diversos profetas, beatos e os monges, bem entre aspas, monges, muito entre aspas, os que se diziam monges. Eles apareceram pregando ideias de justiça, veio com a paz, que a comunhão seria estabelecida em movimentos com inspiração religiosa, assim diziam eles. É, e veio um tal de José Maria, que inclusive ele era um beata, e ele se tornou líder e veio atacando os autoritarismos de ordem republicana e com isso foi pregando novos tempos de prosperidades e comunhão espiritual. Foi mais ou menos nessa pegada assim, sabe? Foi o que aconteceu nessa parte do contestado com os diversos profetas. Inspirado pela lenda messiânica, o José Maria agrupou diversos seguidores, onde fundou uma comunidade de quadrados santos. Esses quadrados santos eram terrenos onde estes faziam quadrados e então cercavam-os com cruzes e abençoavam o lugar e diziam que a terra era santa e ali viviam da agricultura subsistente e do furto de gados de fazendeiros da própria região. Preocupados com a formação de comunidades daquele tipo, os governos estaduais e o federal passaram a enviar expedições militares contra a população de Quadrados Santos,
Sabendo disso, alguns sertanejos fugiram para a cidade de Faxinal, do Irani, no Paraná, para tentar escapar da opressão e da repressão do Estado. Bom, após essa fuga, ainda no ano de 1912, um novo destacamento militar foi mandado para entrar em confronto com os seguidores de José Maria. Mas, durante os conflitos, as tropas federais foram derrotadas, entretanto, o líder espiritual acabou morrendo. Após esse primeiro confronto, os rebeldes começaram a organizar a comunidade de Quadrado Santo. No final do ano seguinte, uma nova luta foi travada com os militares e mais uma vez a comunidade do contestado subjugou as autoridades republicanas. Entre os anos de 1912 e 1916, estima-se que mais de 20 mil pessoas morreram no confronto. Com o fim da guerra, em 1917, firmou-se o tão esperado acordo limite entre os governadores catarinenses e paraenses. O ato foi oficializado pelo então presidente da República. Pelo acordo, 3 barras juntavam-se então ao território catarinense. A Guerra do Contestado ficou, sendo assim, reconhecida como o maior massacre da história do Brasil.